Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo num assunto bem complexo, mas super interessante. Vamos tentar montar o quebra-cabeça das estratégias de negócio da indústria farmacêutica. Tudo com base num artigo de Vladimir Antonini. É um tema que tem muitas peças, então vamos começar a encaixar tudo isso? E para começar a entender essa lógica, o artigo traz um número-chave: 20 anos. Pois é, no Brasil, esse é o tempo padrão que dura a patente de um remédio. Isso quer dizer que uma empresa tem ali, 2 décadas de exclusividade sobre um medicamento. Parece bastante tempo, né? Mas é aí que mora um desafio de negócio gigantesco. E essa é a pergunta de US$ 1.000.000 que o artigo tenta responder. Pensa bem, quando a patente acaba, a porteira se abre para os genéricos. A concorrência aumenta e os lucros podem, despencar. Então, como é que uma empresa continua relevante e lucrativa? O autor descreve algumas estratégias que, segundo ele, são usadas para resolver exatamente esse problema. A primeira tática que o autor aponta é o que ele chama de uma reforma molecular. A ideia, de acordo com o artigo, é basicamente pegar um remédio que já existe, que já é um sucesso, fazer umas pequenas alterações na química da molécula e pronto, você tem um produto novo que pode ser patenteado de novo e vendido como uma grande inovação. E para deixar isso bem claro, o autor usa um exemplo que muita gente deve conhecer: o omeprazol. Sabe, aquele remédio para acidez do estômago? Ele foi patenteado lá nos anos 70 e se tornou, digamos, a base para muita coisa que veio depois. E é aqui que a estratégia, segundo o texto, começa a se desenrolar. Quando a patente do omeprazol estava ali, na reta final, o artigo afirma que um sucessor foi lançado no mercado, o pantoprazol. Quimicamente, ele é muito parecido, mas diferente o suficiente para garantir uma nova patente de mais 20 anos. Agora, olha só essa comparação que o autor faz, porque é o ponto central do argumento dele. Ele alega que, apesar de o pantoprazol ser esse sucessor, a taxa de recorrência de úlcera gástrica seria de 80%. Isso contra os 10% do omeprazol original. É uma afirmação bem forte, né? Sobre a eficácia de um em relação ao outro. E na visão do autor, a história não para no pantoprazol, não. Ele lista vários outros medicamentos: lansoprazol, dexlansoprazol, rabeprazol, e segundo o artigo, todos eles são como primos, todos derivados da mesma estrutura química básica do omeprazol. Isso sugere que existe um padrão, sabe? Uma estratégia que se repete para manter o fluxo de produtos patenteados no mercado. Ok, vamos para a segunda estratégia apontada. Porque, segundo o autor, não adianta só criar produtos novos. É preciso ter gente para comprar, certo? Então, como expandir o mercado? A tese do artigo é que isso é feito mudando os próprios critérios que definem quem precisa ou não de um tratamento. E o autor usa uma linguagem bem direta para descrever essa tática. Essa citação do artigo resume bem o argumento. A ideia de que os limites do que é considerado normal em exames de sangue, por exemplo, são empurrados para baixo de propósito. O objetivo? Incluir mais gente na categoria de doente ou de pessoa em risco. O exemplo da glicose no sangue que o autor dá é perfeito para entender isso. Dá uma olhada nessa linha do tempo. O artigo mostra uma queda constante no limite máximo que é considerado normal. Lá nos anos 70, era 120. Nos anos 90, caiu para 110. Hoje, já é 100. E o autor ainda diz que já tem uma pressão para baixar esse número para 90. Então qual é a consequência disso tudo? É que a cada vez que esse limite baixa, um monte de gente que antes era considerada saudável, de repente ganha um rótulo de pré-diabética. E na visão do autor, isso cria da noite para o dia milhões de novos consumidores em potencial para remédios de controle de glicemia. E o caso da glicemia não seria um ponto fora da curva, não. O artigo de Antonini menciona que o mesmo padrão acontece com os limites para a pressão arterial. E o objetivo alegado seria o mesmo: vender mais medicamentos antihipertensivos. Agora a gente chega na terceira estratégia que o autor descreve, e essa talvez a mais complexa. Ele argumenta que alguns medicamentos podem acabar criando um ciclo de dependência no corpo, e não porque viciam no sentido clássico, mas pela forma como eles interagem com a nossa biologia. Para entender isso, o autor explica um conceito chamado upregulation. De um jeito bem simples, é como se o nosso corpo, ao receber um remédio todo dia, pensasse: opa, tá chegando muito disso aqui, vou criar mais portinhas, mais receptores para essa substância entrar nas células. Isso pode fazer o organismo ficar dependente daquele estímulo externo. E aí o autor monta um cenário hipotético para a gente conectar tudo. Pensa assim, uma pessoa tem um pico de glicose por causa de estresse. Com os novos limites mais baixos, ela já sai do consultório com uma receita. O uso contínuo, segundo o autor, causaria o tal do upregulation. O corpo se acostuma com o remédio e, no fim das contas, algo que era só temporário
poderia, nessa hipótese, virar um diabetes de verdade, por dependência do fármaco. Certo. Agora que a gente viu todas essas peças separadas, vamos juntar tudo? O autor conecta essas 3 estratégias para mostrar o que ele descreve como modelo de negócio da indústria. Então, resumindo, o modelo que o artigo descreve funciona mais ou menos assim. Primeiro, renovar patentes com pequenas reformas moleculares. Segundo, aumentar o número de pacientes mudando as regras do jogo do diagnóstico. Terceiro, usar remédios que podem criar uma necessidade contínua. E por último, claro, o trabalho de convencer a classe médica a receitar essas novas drogas que estão sob patente. A conclusão do autor é que essas não são táticas isoladas, sabe? É um sistema integrado, um motor de lucro que se retroalimenta, garantindo um fluxo constante de produtos novos, pacientes novos e uma demanda que não para de crescer. E no final das contas, toda essa análise nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Uma pergunta bem importante levantada pelo próprio artigo. A busca por novos tratamentos é fundamental, claro, mas as alegações que a gente viu aqui fazem a gente se perguntar: onde exatamente termina a inovação que busca a saúde e onde começa a estratégia que busca apenas o lucro? É uma reflexão que vale a pena.